ele recompra e devolve. Veja bem, ele vendeu uma coisa que não era dele, ganhou uma nota e outra não foi tributada. Essa especulação o governo não enxerga. Então, o Guedes ele deve estar com um pouco de miopia sobre essa questão da tributação, aquilo que eu me refiro, a tributação da especulação. Entendeu? Ele fica correndo atrás daquilo que não merece ser objeto de estudo. E deixa o barco grande passar, né, com as toras todas, e ele não vê. Nossa. E não adianta falar, porque eu já falei isso daí inúmeras vezes, e ninguém faz nada. A CVM não faz nada, o CAD que deveria olhar, o CAD é Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ele não defende coisa nenhuma. Isso aí é uma defesa econômica que deveria ser produzida pelo CAD, e infelizmente não é. Então, a gente tem que fazer o seguinte: você tem que se virar sozinho e tem que fazer as leituras certas para poder fazer as compras corretas. Okay? E seu apelido aí que eles falam, rei da Bolsa de Valores? Não, eu não sou o rei, não. Nunca fui, nem pretendo ser. E vou dizer mais, eu não sou o único e maior investidor do mercado. Existem outros grandes investidores também. Tá Que isso, mas... Grandes e bons. E só que esses que são também grandes membros do mercado, aplicadores, também são investidores, não são especuladores. Entende? A verdade é essa. Só alcança uma posição de destaque aquele que investe, não aquele que especula. Não, é verdade, com certeza. E a sua foto lá em frente é o touro da B3? O touro da B3, olha, eu ganhei dos Estados Unidos um touro de um amigo meu, entendeu? Ele me trouxe dos Estados Unidos um touro bonito, inclusive está na corretora, mas eu achei que o touro da Bolsa foi um exagero. Entendeu? Eles vão tirar, né? Acho que saiu ontem no jornal. Eu não quis falar nada, tá certo. Porque eles me convidaram para mim ir, porque eu já tenho 50 e poucos anos de mercado, então. Lógico, Mas eu não diria nada, eu só falei assim, a boca pequena, o seguinte: é uma pena que o pessoal não pode fatiar esse touro para comer, mas eles vão fatiar esse touro para vender. Não é? Alguém quiser fazer uma pergunta. Do jeito que a coisa está aqui na cidade. Então, e depois outra, eu interpretei que isso foi um critério de ostentação, você está entendendo? Mostrar um touro de ouro, quer dizer, começou a se equiparar ao pensamento egípcio do passado, né? Tudo tinha que ser de ouro para valer muito. Então, eu não aprovei, eu acho que isso daí eles vão acabar voltando atrás, se já não voltaram. Observação só, me permite, presidente? Eu só queria observar que o Rodrigo também foi meu aluno, e hoje ele atua dos Estados Unidos, né? A partir de que cidade que você está nos Estados Unidos, Rodrigo? Eu estou em Memphis, Tennessee. Tennessee. Cidade do Elvis Presley. E aí ele me falava também que tem um outro fã seu lá, que é o italiano, que estava tentando acessar no aeroporto, ele estava viajando para o Brasil. Ele está em trânsito, ele está no aeroporto, ele não conseguiu conectar. Um amigo meu italiano, fã também do senhor, fala português, conhece tudo, senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você interpreta e acha que nos Estados Unidos você encontra oportunidades como encontra aqui? Essa seria uma outra pergunta. O que acontece? Eu acho que tem dois pontos de vista, né? Do ponto de vista de indivíduo, de cidadão e de pessoa que vive na economia, sem sombra de dúvida, aqui é muito melhor que no Brasil. Como indivíduo, né? Como cidadão. A forma que o governo trata as pessoas e como ele devolve os seus impostos para você. Então, a infraestrutura é melhor, segurança é melhor, tudo isso é melhor. Só que quando a gente fala de mercado de valores, empresas listadas, eu tenho uma comparação, o senhor com certeza já fez isso muitas vezes, quando a gente analisa o risco-retorno, o que a empresa pode te proporcionar em termos de yield, principalmente, no Brasil, não tem comparação, é muito melhor investir. Essa seria uma outra pergunta, né? Eu moro aqui hoje, mas eu tenho pretensão de voltar para o Brasil, num curto prazo, aí, no ano que vem. E eu quero
construir uma carteira para as minhas filhas, né? Só que a gente acaba vendo isso aqui e a gente acaba sendo seduzido, né, pelo país. E a gente vê toda essa bagunça no Brasil, em termos macro, né? Só que no micro tem oportunidade. Como é que o senhor interpreta ao longo desses anos, assim, eu acredito que o senhor foi muito seduzido também para investir aqui, eu vim para cá, muitas pessoas te pressionando, né? Eu acredito. Não, E é o que eu estou sentindo hoje pelos meus pais. Eles me chamam de louco, porque eu invisto só no Brasil, eu não coloco um centavo aqui. Eu nunca fui seduzido, porque eu sou filho único de uma mãe viúva. Eu fiquei minha mãe ficou viúva quando eu tinha 1 ano de idade. E não tenho irmãos. Então, eu nunca fui seduzido nem induzido. Mas eu já fui assim, tentaram conquistar, vem comprar uma casa aqui, vem morar aqui, vem investir aqui, tá entendendo? Mas eu acho o seguinte, eu acho que há uma diferença de definição de mercado entre Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Alemanha, enfim, esses países desenvolvidos. A definição de mercado de capitais lá é que, realmente, lá é um mercado de risco, porque você compra um papel, uma ação, cujo valor patrimonial é e você paga 50, 60, 40 dólares. Então, você assume um risco muito grande. Aqui, eu digo que nós não somos um mercado de risco, nós somos um mercado de oportunidades, está entendendo? Assim, do ponto de vista de investidor em bolsa, com a expectativa de retorno em yield, em renda, o que acontece aqui, a inflação é em torno de 5%, 6%. Só que o retorno médio também do yield é em torno de 3%, ou seja, menor a inflação. Espera um pouquinho. Deixa eu completar. Isso daí é o que o governo fala. Mas a inflação não é 5%, 6%. A inflação é mais de 15%. Não, isso aqui. Aí nos Estados Unidos. Isso. É uma pergunta no sentido assim, de comparativo. Porque aqui 5%, 6% de inflação, só que yield médio em torno de 3%. No Brasil, o que o governo fala, né? Em torno de 10, 11, mas a gente acredita que seja maior. Só que em comparação também, o yield de muitas empresas hoje, se você comprar, tem transmissoras, eu vi isso acontecer com a minha carteira, 15, 16, 18%. O senhor acredita que é um fator psicológico isso também? Porque a pessoa fala, você é louco de investir nos Estados Unidos, não tem retorno. Aliás, você é louco de investir no Brasil, não tem retorno, desvalorização da moeda, o Brasil não é seguro. Só que o retorno em dividendo é muito maior. O fator maior que te alimenta é melhor. Então, esse fator acaba sendo um fator psicológico, isso? Ou não? Ele é um fator psicológico, só que você tem que fazer o seguinte, no meu modo de interpretar. Você tem que imediatamente reinvestir esse valor aí, senão ele acaba ficando pior do que nos Estados Unidos, está entendendo? Lá, por exemplo, eles têm uma inflação de 2% e nós tivemos o sonho de um dia, o Guedes teve o sonho de um dia de ter a inflação de 2,5%. Só que nos Estados Unidos, o procedimento econômico é diferente daqui. Aqui, lamentavelmente, convertem-se todos os ativos em ativos financeiros. Então, se você compra um apartamento, não interessa se tem ou não inflação, ele é reajustado mensalmente. Então, o preço do automóvel é reajustado mensalmente, o salário é reajustado, então, tudo é reajustado de uma forma mensal. Como é que você pode ter uma correção pequena se você reajusta mensalmente? Está entendendo? Isso é óbvio.